Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao RH Aplicado, a nossa série de webinars da TOTUS, com conteúdos específicos de RH para os mais diversos segmentos de negócios. Meu nome é Daniel Show, eu sou o Head de Planejamento e Negócios para produtos de RH aqui da TOTUS, e vou fazer a apresentação desse webinar de hoje. Antes da gente começar, fazer minha autodescrição, eu sou um homem de etnia asiática, estatura mediana, olhos e cabelos pretos, estou de camiseta polo azul e um fundo roxo com a logotipia da TOTS. Este evento é um evento acessível, a gente também está acompanhado por intérpretes de Libras, né, a linguagem brasileira de sinais, e a gravação pode ser encontrada também no YouTube da TOTUS Gestão. Bom, antes de começar o nosso evento, eu quero também aproveitar e já fazer um convite. Nos dias 19, 20 e 21 de agosto, semana que vem, a gente tem o CONAR, o Congresso Nacional de Recursos Humanos, né, o maior evento de RH da América Latina. E para quem não vai poder estar presencial no São Paulo Expo, a TOTUS, junto com a Swile, está levando o palco Mundo Pessoas, que é o palco de conteúdos da TOTUS e da Swile no Conar, ao vivo, gratuitamente para todo o Brasil. Então, para acompanhar o nosso live show diretamente do Conar, é só acessar esse QR Code que está na tela, se inscrever também pelo link conar.totus.com, vou colocar aqui no chat, é, e pode acompanhar gratuitamente ao vivo mais de 20 palestras que vão acontecer aí na semana que vem. Bom, é, gente, fique à vontade para interagir, fazer suas perguntas aqui no chat. Estou acompanhando. Perguntas, comentários, a gente vai interagindo aí para tornar essa nossa conversa mais interativa. Bom, vamos falar então sobre esse segmento que eu gosto tanto. A gente fez bastante estudo para entrar a fundo nesse segmento de moda. É um segmento que eu lido e converso e sou apaixonado há muito tempo em várias outras experiências profissionais. E eu queria começar trazendo um contexto é, simples aqui para a gente. O varejo de moda no Brasil é um dos maiores segmentos do varejo brasileiro, né? Movimenta mais de 230 bi ano. E é um dos segmentos da economia mais movimentados por gente. Por mais que ele seja um segmento que esteja se digitalizando muito nos últimos anos, e é impossível de falar de varejo de moda sem falar de transformação digital, ele é essencialmente um segmento voltado para pessoas. Afinal de contas, o cliente que consome é uma pessoa, né? A gente não vende roupa para máquina. Quem melhor do que pessoas para poder entender o consumidor? Então, é um segmento que depende muito de gente dos dois lados, tanto do lado de quem consome quanto do lado de quem vende. E é um segmento muito relevante. A gente também tem visto nos últimos anos, o que eu acho que não é uma novidade, né? A NRF vem falando isso há muito tempo, uma movimentação dos consumidores. Os consumidores vêm buscando personalização, propósito, experiência. Personalização, o consumidor ele quer sentir que aquilo é para ele, né? Ele quer sentir-se representado naquilo, o que conversa muito com propósito. Ele quer consumir marcas que ele sinta que conversem com algo maior, ou seja, eu consumo uma marca porque eu me identifico com ela, o que ela simboliza para o mundo, e querem uma experiência, né? Ou seja, não é algo frio de você ir lá simplesmente pegar o produto. Ele quer que a experiência seja individualizada, que ela seja digitalizada, que ela seja simplificada. Qual é o papel então da RH no segmento de varejo de moda? É alinhar pessoas, tecnologia e cultura para gerar competitividade. Vamos traduzir essa frase? Basicamente, se esse negócio de varejo de moda está mudando, o RH precisa viabilizar para que o negócio seja competitivo.
vamos também traduzir um pouco mais ainda isso. Significa que não tem como falar de RH no segmento de varejo de moda sem falar das transformações que o negócio de varejo de moda está passando, né? Então, qual que é o melhor jeito de você olhar a estratégia de recursos humanos dentro do varejo de moda? É você olhar para como o varejo de moda está se comportando. Não tem uma dissociação dessas coisas, né? Isso tudo atrelado a um cenário de desafios, que eu acho que não é novidade para ninguém. A gente tem uma escassez de talentos digitais, ou seja, talentos que têm proficiência na utilização de tecnologias. É, e mesmo os talentos que a gente tem na linha de frente, principalmente em vendas e atendimento, que nenhuma empresa de moda vive sem, a gente tem visto nos últimos anos um alto turnover, né? A famosa rotatividade. Você contrata, é difícil contratar, é difícil treinar e a pessoa não dura muito tempo, a pessoa pede para sair rapidamente, né? A gente vê isso por indicadores macroeconômicos, a gente vê isso conversando com os RHs das empresas de moda, né? Acho que é uma realidade para todo mundo. E uma dificuldade de engajamento e cultura em operações híbridas, né? E aqui eu faço o disclaimer de operações híbridas não só no remoto e no presencial, mas como é que você integra culturas, às vezes, de um centro de distribuição com um escritório, do escritório com um time de loja, o time de loja e o time de design, por exemplo, né? É uma mesma empresa que tem múltiplos touch points, mas você tem, às vezes, um desafio de integrar essa cultura por ter operações tão distintas dentro da mesma empresa, né? Então, a gente tem um cenário de relevância desse segmento, de complexidade do momento que a gente está vivendo e de precisar entender as transformações desse negócio para poder entender as transformações de pessoas, tá? Somado a isso, você tem esse desafio de escassez de talentos digitais, alta rotatividade em vendas, engajamento é, dos modelos de operação. Eu vou passar primeiro algumas tendências para a gente ficar de olho. A primeira tendência é uma tendência que não dá para não falar dela, né, gente? Digitalização e inteligência artificial em recursos humanos. Então, a gente está vivendo essa era de transformação que envolve automação de processos, desde o recrutamento, triagem, treinamentos, utilizando inteligência artificial. E aqui em vários aspectos. Primeiro, de simplificar a rotina, tornar mais ágil, mas também tornar mais individual, mais humano. Ou seja, a IA, por exemplo, aplicada a treinamento e educação corporativa, pode te apoiar na customização de trilhas de aprendizagem, em como o seu colaborador consome aquele conteúdo, é, mas também em automação, né? Então, em reduzir tempo de triagem, recrutamento e seleção, e por aí vai. Outra coisa análise preditiva de talentos para antecipar demandas de skills. Você trabalhar People Analytics utilizando-se de inteligência artificial, né? Então, quanto mais dados você tiver sobre as suas pessoas, mais assertivo você vai ser como RH, tá? Mas se você aplica IA nessa camada de dados, permite você às vezes enxergar coisas que você a olho nu não repararia. É, e a generativa para treinamentos personalizados, a gente já falou inclusive um pouco disso. Então, essa primeira, acho que macro tendência, que é um tanto quanto é, óbvia, né? A gente está vivendo esse momento, mas é importante trazer. A segunda é uma coisa que começa no negócio, né? Aquilo que a gente falou no começo, né? O cliente está demandando das empresas de moda personalização e experiência. Isso reflete em como o RH precisa mudar também nesse sentido. Então, ter um onboarding customizado, integrado à cultura da marca, essencial. Ou seja, você cuidar da experiência do seu colaborador, tal qual você cuida da experiência do seu cliente. Afinal de contas, quem vai ativar a experiência do seu cliente na ponta é o seu colaborador. Então, se você não cuidar da experiência do colaborador, né, você não vai não vai estar ativando a sua cultura lá na frente. Trilhas de desenvolvimento adaptadas ao perfil, cada ser humano é diferente, é, e customizar de forma massificada é muito difícil. A IA pode te ajudar muito nisso. Líderes como influenciadores externos e mentores digitais. A gente tem um desafio, né, que os negócios estão se digitalizando,
a experiência de venda e compra está se digitalizando, mas nem sempre as pessoas que estão na linha de frente facilmente estão digitalizadas. Então, é comum que a gente precise também ajudar no letramento digital destas pessoas da linha de frente. É, e um bom jeito de você fazer isso é por meio dos seus líderes, né? Então, é um caminho para que isso aconteça. É, vamos para a terceira, tendência de sustentabilidade e inclusão. Também é uma demanda que o cliente está demandando dos varejistas de moda, e que reflete, né, o como o RH destas empresas precisa reagir, né? Então, programas de diversidade em cargos de liderança, né? Gente, é muito simples isso daqui. As pessoas da sua empresa deveriam refletir o seu público consumidor, né? Então, o mundo já é diverso, o Brasil é diverso, e aqui diversidade no sentido mais amplo possível de pessoas diferentes, né? Então, as suas lideranças deveriam refletir isso. Mas por que, show? Deveriam refletir. Ah, outra coisa, gente, esqueci de falar no começo. Meu nome é Daniel Show, né? Eu falei meu nome, mas quase todo mundo na TOTS me chama de Show, que é meu sobrenome. Então, fiquem também à vontade, tá? Para me chamar de Show. É, que, que a minha liderança tem que ser diversa. Só porque meu público é, porque é melhor para o seu negócio. É, tem um aspecto ético, humanitário, mas também tem um aspecto simples de negócio, é melhor para o seu negócio. Todas as métricas de estudos no tema trazem que empresas mais diversas, por entenderem melhor o público consumidor que é diverso, fazem mais negócios. Né? Cultura organizacional com propósito, transparência. Lembra aquilo que a gente falou no começo? Os clientes hoje querem consumir de marcas que simbolizem e signifiquem algo para o mundo e para elas. Isso começa com a cultura organizacional, né? E que os seus colaboradores sintam e transmitam isso para os seus clientes. E moda inclusiva, né? A gente tem visto também uma tendência aí de gênero neutro, acessibilidade, pluralidade de corpos. Então, cada vez mais você permitir que o seu produto seja acessível, seja comprável por mais pessoas, né? É, ah, quanto mais você nichar, mais você está restringindo o seu público-alvo e pode funcionar para sua marca, né? Ao mesmo tempo, existe aí essa tendência de você abrir mais possibilidades, torná-la mais acessível, mais inclusiva. Isso também é bom para o mundo e bom para os negócios. Por fim, acho que essa é a palavra que mais varreu o varejo nos últimos anos, né? Que é o Omnichannel. Não dá para fugir dele, não é novo, né? Mas e cada dia ganha mais força. Gente, a gente falou muito do mundo físico, falou muito do mundo do e-commerce, tem falado muito do mundo digital, que junta, né, o físico e o digital, live shopping, live commerce, N coisas. E fica cada vez mais difícil para o cliente integrar os múltiplos touchpoints. Imagina um cliente que começa uma jornada de compra comprando no seu no seu social commerce. Então ele está no seu Instagram, ele viu uma peça que ele gostou, ele clica, faz o processo de compra, ele vai para um e-commerce seu. Perfeito. Vamos supor que ele tem algum problema na entrega, ele colocou o endereço errado. Aconteceu comigo esses dias, by the way. É, alguém tem que mandar um e-mail, tem que ligar para esse cliente, pedir para ele corrigir. Tem um ponto de contato, mano. Aí ele recebe o produto na casa dele, não era o tamanho do que ele queria. Vamos supor que ao invés dele mandar de volta pela logística reversa, ele queira ir numa loja física. Vamos supor que você tem uma loja física. Ele vai na loja física com o produto que ele recebeu pelo e-commerce. Tem um desafio de troca, por exemplo, de uma nota que às vezes é emitida em um estado e agora vai fazer um input por outro estado. Tem um desafio tributário, inclusive, aqui. É, tem três ou dois momentos dessa jornada que envolve gente. Que envolve essa pessoa saber operar sistemas, envolve a pessoa poder entender da onde está entrando, onde está saindo. Complexo, gente. Complexo para o seu cliente, que por mais que ele seja mais versado nesta jornada, ainda tem fricções, mas é complexo para as suas pessoas. Então, capacitar equipes para atuarem nesses múltiplos canais é um desafio. Formação e data literacy para líderes, né? Ou seja, letramento em dados,
vamos traduzir, né, data literacy, letramento em dados, líderes que vão precisar cada vez mais saber ler e atuar em cima de dados. E uso de dados de clientes para gestão da equipe. Vou dar um exemplo muito simples. É, imagina que você vai montar a escala, né, de uma loja, de um PDV. Por que você não pega, por exemplo, da sua plataforma de vendas e vê quem que é o vendedor que melhor vende? Quem que tem os melhores ticket médios? E você monta a sua escala pensando nos horários de pico, garantindo que os seus melhores vendedores vão estar nos melhores horários e nos melhores dias. É uma coisa relativamente simples, mas muita gente não faz e traz resultado, né? É, é o uso de dados. Então, nem sempre o uso de dados é uma coisa muito mirabolante, sabe? Pode começar de uma maneira bastante simples e evoluindo. Então, gente, é, essas são algumas tendências dentro desse cenário. Eu quero trazer agora algumas aplicações, tá? Esse frame é o frame HXM, que a gente chama, né? Human Experience Management, gestão da experiência humana, que foi uma pesquisa autoral que a gente desenvolveu aqui na TOTS, pensando como é que qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer indústria pode fazer o seu RH, né? A questão do frame HXM é que para cada indústria, para cada porte, para cada momento da sua empresa, você pode dar ênfase diferente a cada uma dessas etapas, no sentido do que é mais relevante para você. Então, tem empresas que em determinados momentos é, vão precisar focar mais em comunicação interna. E tem empresas que vão estar em momento de estar focando em capacitação. Tem empresas que vão ter desafio de gestão de férias, né? Então, o Frame HXM, ele olha o todo da jornada, ele olha o todo da experiência do colaborador e do como que o RH deve montar sua experiência, pensando no colaborador como centro dela, mas ela é aplicável, ela é entendível na medida do que é importante para você, para o seu momento, né? Eu quero passar, então, nesse sentido, é, em alguns pontos, né? Esse convite de olhar a jornada do colaborador é, é um convite que prioriza o talento no centro da experiência. Isso traz impactos de engajamento e retenção. Ele vai além da gestão do departamento pessoal, né? Ele vai também em criar ambientes de negócio onde suas pessoas podem fazer e ser mais. Mas por que que isso é importante? Porque isso traz mais resultado, isso diminui turnover, aumenta engajamento, né? Ele propõe o uso da tecnologia como viabilizador da experiência. Então, ele traz a tecnologia no papel de viabilizar tudo isso, né? E como eu tenho reforçado o tempo todo, ele traz resultados para o negócio. E, gente, vocês sabem melhor do que eu, no varejo de moda, no segmento de moda, não existe RH que não pense em resultado, né? Não existe RH que não traz resultado. Então, isso daqui é muito relevante. Como é que então ele pode, né, esse frame pode se aplicar? É, a gente na TOTS organiza o nosso portfólio de produtos em três grandes portfólios: folha de pagamento e rotinas, ponto eletrônico, jornadas, capital humano, né? E por meio destes produtos, você faz funcionar aquele frame. Então, por meio desses três portfólios de produto, você faz funcionar esse frame aqui que eu mostrei para vocês, tá? Eu quero trazer para vocês, então, primeiro, o portfólio de folha de pagamento e rotinas. Ele tem soluções que vão desde a admissão digital até o orçamento de pessoas. Então, é, alguns que eu destaco para o varejo especificamente. Gente, admissão digital é matador. Ele é fundamental para qualquer RH de varejo. Por quê? Ele permite que você faça toda a jornada de admissão, assinatura de contrato de trabalho e integração dos dados dentro da folha de pagamento, tudo de forma digitalizada, sem papel, com segurança jurídica. Então, ele tem assinatura eletrônica com autenticação embutido dentro dessa solução. Ele tem para o colaborador assinar a documentação, ele faz tudo por SMS no celular dele, já com assinatura eletrônica. Ele manda as fotos dos documentos dele, RG, carteira de trabalho, digitalmente. Então ele não precisa ir até a sua empresa, ele não precisa entregar nada, é tudo online, tá? E ele reduz a sua carga de trabalho, não só por não ter que lidar com workflow, papel, essas coisas, mas ele também faz o input automático disso tudo na folha de pagamento.
Então, ele reduz essa etapa. Gente, a admissão digital acelera demais o departamento pessoal e ajuda uma dor essencial do varejo, que é lidar com a volumetria de saídas e entradas. Porque o admissão digital, ele também faz a jornada de demissão, tá? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, muito útil para quem lida com moda. Folha de pagamento, eu acho que é básico, né? Toda empresa precisa pagar seus funcionários e precisa pagar isso de acordo com a social, de acordo com todas as normas de legislação, e tem que fazer isso de um jeito seguro, sustentável, do ponto de vista de perenidade, né? E a gente tem a solução de folha de pagamento que é líder de mercado no Brasil. O aplicativo Meu RH ele é muito útil porque ele permite que todas as coisas, todo o balcão, tudo aquilo que ele faria no RH, ele faz no aplicativo. Então ele consulta a Lerite, ele faz o pedido de férias dele, ele faz o informe de rendimento para imposto de renda, ele sobe atestado, ele pode mandar os atestados dele por aqui. Então, tudo aquilo que ele faria de interação com o RH, ele pode fazer pelo aplicativo. Isso daqui é outra coisa, gente, essencial para quem lida com loja, né? Esse daqui é uma coisa muito legal também. A gente oferece um cartão de benefícios em parceria com a Swile. É um cartão de benefícios, vale alimentação, refeição, mobilidade, saúde, adequado ao PAT, ao Programa de Alimentação do Trabalhador, que oferece redução de imposto para as empresas que oferecem o benefício para os seus colaboradores. Ele é rede aberta, então ele é aceito em mais de 1.800.000 estabelecimentos no Brasil. E ele é integrado à folha de pagamento. Então, você está lá calculando a sua folha de pagamento, você calculou o quanto que é para subir de vale para cada um desses colaboradores, é, e daí você clica e ele já manda essa ordem de pagamento para a Swile, que é a provedora de benefícios. Isso aqui também é essencial para quem tem, por exemplo, confecção, né? Então, se a sua empresa tem confecção, ou mesmo, de novo, loja, isso daqui é fundamental, que é o Saúde e Segurança BNG. Ele traz desde a gestão de riscos psicossociais, mapeamento de riscos, que é fundamental para o atendimento das NRs, principalmente também a NR1, que está chegando, né? Na verdade, já chegou. É, Ele também faz o controle de distribuição de EPI, por exemplo, para, né, equipamento de proteção individual. Ele faz acompanhamento de laudos. Ele gera os eventos de saúde e segurança do trabalho que são exigidos pelo e-social. Ele também faz CIPA, né? Então, se sua empresa já tem quantidade de pessoas que precisa fazer eleição de CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, ele também faz isso, né? E é integrado com as folhas da TOTUS. People Analytics, a gente fala um pouco lá com uma demanda de que é essencial, a gente tem, né, a ferramenta de People Analytics disponível. E a nova solução de orçamento de pessoas. Então, fazer o cálculo de headcount, fazer todas as simulações de forecast. Isso daqui é muito legal, gente, se você tem muita gente na sua empresa. E vai ajudar muito o financeiro, né? Em boa parte das empresas, o custo de pessoas é um dos maiores custos, né? Então, ter previsibilidade nisso é muito importante, gerar vários cenários ao longo do ano. Então, essa é uma ferramenta que é muito poderosa para quem tem muita gente, né? A ferramenta de orçamento de pessoas. Bom, em ponto eletrônico, eu acho que isso daqui também é essencial, né, gente? Toda empresa precisa fazer ponto. Se você tem mais de 10 pessoas na sua empresa, obrigado, né? E já faz algum tempinho, desde a portaria 671, que você não é obrigado a ter um relógio físico de ponto. Você pode ter ponto eletrônico no celular ou no tablet, com reconhecimento facial, utilizando-se de IA, e ele substitui o relógio físico de ponto, desde que ele seja, né, um REP do tipo A, mas o REP do tipo A você daí vai precisar homologar no sindicato que você opera, ou um REP do tipo P, que não precisa de homologação. A gente tem os dois, a gente tem tanto REP A quanto REP P. Isso daqui permite redução de custos com relógio físico, né, bobina, manutenção. Ele também permite maior agilidade na abertura de loja.
Você não precisa instalar o relógio físico, você pode colocar no celular de cada colaborador ou mandar um tablet para a localidade e operar por ali. Então é muito melhor na abertura de loja, por exemplo. E ele tem mais segurança, né? Porque ele não faz só biometria, ele faz o liveness. Ele faz o reconhecimento facial por biometria e garante que a pessoa esteja no ponto de trabalho. Ah, mas show, eu tenho gente que faz home office, por exemplo, do escritório, do administrativo. Funciona também, inclusive com o que a gente chama de geofencing, né? Então ele delimita e você sabe exatamente se a pessoa está batendo ponto onde ele poderia estar batendo ponto, por exemplo, tá? É, solução de ponto em tempo real, com reconhecimento facial, e é uma solução muito completa. Ela tem, por exemplo, um mapa de frequência. Gente, isso daqui, por exemplo, você pode cadastrar todas as suas lojas, o ponto de trabalho, pós de trabalho, e você vê em tempo real quantas pessoas já fizeram bater um ponto que deveriam bater ponto, quantas pessoas estão faltando, quem está atrasado, quem não está. Para quem opera a loja, por exemplo, isso daqui é muito útil para, por exemplo, ver, putz, nessa loja tal, era para ter 10 pessoas, hoje só tem 8. Vou ligar na loja, vou ver o que aconteceu. É, então, esse é o mapa de frequência online, gente, em tempo real. Isso daqui é muito legal. People Analytics, acho que a gente já comentou. Consultor digital, isso daqui é uma ferramenta de IA, tá? Generativa, de última geração, que você pode fazer perguntas para IA, para o seu consultor digital, e ela gera insights e informações para você. Isso aqui é coisa, gente, é melhor que ChatGPT porque ele está olhando de forma segura as informações da sua empresa. É muito legal isso daqui. Escalas. Ó, eu não preciso nem falar para quem é de moda a importância de trabalhar escalas, né? Aqui a gente tem uma ferramenta que faz escalas de forma digital, automatizada, com templates a partir das regras da CLT, tá? Então ele apoia a confecção de escalas em validação a partir do que é permitido ou não, tá? E ele manda isso dentro do aplicativo do colaborador, uma solução muito legal e essencial para quem opera no varejo. O aplicativo. é, O controle de acesso virtual é se você quer controlar o login e o logoff da sua máquina. Então, vamos supor que você tenha, por exemplo, é, show, eu tenho um time de escritório que eu quero controlar para que essas pessoas não façam hora extra. Eu queria que o computador desligasse, fizesse o logoff no horário X, dentro da jornada de trabalho dela. Dá? Dá. Isso aqui é a solução de controle de acesso virtual. E também a ferramenta de acesso e segurança. Eu queria uma solução que integra o controle de câmeras com controle de catracas, com controle de portas, cancelas, também tudo integrado. E por fim, as soluções de capital humano. Solução de capital humano, gente, é que vai olhar a gestão estratégica de pessoas, de fato, né? Então, o recrutamento e seleção, né, o TOTS RH Atração de Talentos, é a nossa plataforma de ATS. Gente, é a plataforma de ATS intuitiva, fácil, adequada ao WCAG, que é um parâmetro de acessibilidade digital, tá? Ela tem várias automações utilizando inteligência artificial na triagem. Ela já vem integrado com mais de 8 job boards para aumentar o seu alcance de vagas. Tem teste de personalidade, é fácil para quem se candidata. Tem dashboards, você pode personalizar o seu processo. Olha, está sendo um sucesso essa solução, muitas empresas têm usado e todo mundo que está usando tem relatado para a gente duas coisas. A, eu tenho gasto menos tempo buscando talentos, e B, tenho trazido mais talentos para as minhas vagas. Acho que é o que todo mundo quer no seu recrutamento, seleção. Bom, avaliação de desempenho, acho que isso também autoexplicativo, é para você poder fazer processos de performance, controle de desempenho, engajamento, mapeamento de sucessão, mapeamento de potencial, ferramenta super poderosa para isso. Ahn, Ela inclui gestão de PDIs, trilhas de aprendizagem. é, A gente tem a solução de clima e engajamento, gente, isso aqui é muito legal, muito em voga com a NR1 para mapeamento de clima organizacional, né? Isso ajuda você a ter insights sobre o que você precisa melhorar, sobre liderança, né? Sobre como é que tá o clima e engajamento das suas pessoas. Se você não mede, não tem como você saber, né, gente? Então, solução fundamental. Solução de gestão de metas. Show, eu quero ter um programa de metas aqui, quero ter programa de OKRs. Também tá para fazer tudo automatizado dentro da ferramenta.
O mapeamento comportamental é a nossa solução de assessment DISC. Então, para você entender melhor quem são suas pessoas, isso é muito útil, gente, para programas de aprendizagem, programas de mapeamento de sucessor, para fazer seu plano de desenvolvimento individual, solução super bacana para isso. E essa daqui eu acho que é fundamental para o varejo, gente. LMS mais LXP, isso aqui é a solução de aprendizagem corporativa, treinamento. Ela faz a gestão da sua universidade corporativa com cara de streaming, com cara de Netflix, né? Então, isso daqui facilita o consumo de quem está aprendendo, sem perder os controles do RH, de saber quem fez, quem não fez, acompanhar trilhas e por aí vai, tá? E o mais legal, a nossa solução de LMS, com exclusividade, vem recheada de conteúdos da Ferolab. A Ferolab é uma das maiores referências em aprendizagem corporativa do Brasil e ela que assina os nossos conteúdos autorais que já vêm inclusos dentro da sua plataforma. Show, eu também quero subir os meus conteúdos. Eu posso? Pode subir seus conteúdos também. Tá? Então, treinamento para quem lida com varejo, para quem lida com moda, sabe que é fundamental, não tem solução melhor que o LMS mais LXP by Ferrolab. O Digital Workplace é a nossa intranet, nosso hub de experiência, também muito importante. Bom, gente, eu quero retomar aqui, peraí que passei, quais são as soluções que eu quero que vocês deem uma olhada, que são, acho que, matadoras, são, assim, fundamentais. Todas são, né? Mas quais que eu daria uma olhada com carinho, tá? Em especial para quem lida com moda. Em folha de pagamento, eu destaco três soluções, tá, gente? Admissão digital, benefícios flexíveis, saúde e segurança do trabalho, tá? Essas três, eu acho que quem tem RH e quem está no segmento de moda não pode viver sem. Não pode viver sem, tá? É, no portfólio de ponto eletrônico jornadas, deixa eu apagar aqui o meu. Eita, gente. Ah, tá. Sumiu minhas canetinhas, não achei elas de volta. É, dentro do ponto eletrônico, né, gente, tecnologia, a gente se perde. Estou com seis coisas abertas aqui para ver o chat, que ninguém interagiu. Obrigado. Tô sentindo que vocês me ignoraram, mas tudo bem. Lido bem com a rejeição. Estou acompanhando o chat, estou acompanhando aqui a nossa intérprete de Libras, as nossas intérpretes de Libras também. Estou acompanhando o WhatsApp e o PowerPoint. Então, muita coisa. Achei que tinha perdido minha canetinha, mas achei minha canetinha. Tá? É, aqui no portfólio de ponto eletrônico, eu quero destacar, além, obviamente, do próprio ponto eletrônico, né, gente? Eu quero destacar duas coisas. Um mapa de frequência, que é aquele que você cadastra seus pontos de trabalho e você vê em tempo real como é que elas estão sendo ocupadas ou não, né? E escalas. Gente, se você tem varejo, se você trabalha em moda, não dá para você viver sem. Não dá para você viver sem. Eu tô ficando bom disso daqui, gente. Aprendi a usar borracha agora. A gente está acostumado no dia a dia aqui na TOTS usar o Google Meet. Aí a gente vem para o Zoom, a gente tem tanta ferramenta que a gente fica até perdido. E no portfólio de capital humano, eu quero destacar. Cadê a canetinha? Ó, gente, tá ficando bom. Vou até mudar a cor, hein? Ô, louco. Ficando bom esse negócio. É, o Atração de Talentos, que é o ATS, né? Nossa plataforma de recrutamento, e seleção. A solução de clima e engajamento. E o LMS mais LXP, que é de aprendizagem corporativa, universidade corporativa. Não dá para viver sem. Não consigo nem reforçar o suficiente, não dá para viver sem. Gente, quais eram os nossos objetivos então nesse webinar de hoje? Era contextualizar quais são os desafios que o segmento de moda tem em recursos humanos, o como que a gente enxerga na TOTS o melhor jeito de fazer recursos humanos, quais são as soluções que a gente oferece para isso e quais são as soluções mais destacadas para o varejo de moda, para quem trabalha com moda. Tá? E eu acho que a gente espero ter cumprido isso daqui. Antes da gente seguir para perguntas, tá? É, eu quero reforçar o convite, tá? Semana que vem, nosso live show direto do Palco Mundo Pessoas do Conar, gratuito.
Tem que se inscrever para participar. Gente, o line-up está imperdível para quem não pode ir no evento. conar.totos.com, primeira vez que a gente faz isso. É, baita iniciativa, conteúdo muito bom e de graça, tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, para não achar que vocês também estão me ignorando. Se vocês também não tiverem, pode falar que não tem pergunta no chat. Nossa, gente, vocês estão me ignorando mesmo? Ou é delay? Sem dúvidas, povo, sem comentários, sem perguntas, sem curiosidades, sem fofocas. Ô, Ana Carla, me salvou, hein? Bom, turma, então, queria agradecer, dizer que eu vou deixar aqui os meus contatos, tá aqui na tela, tem aqui meu e-mail. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pô, queria trocar uma ideia, queria te fazer uma pergunta, manda um e-mail para mim, vou ter o maior prazer em te responder, tá? É, o acesso via celular tem todas as ferramentas, todos os portfólios têm seus aplicativos mobile, tá, Marcela? Então, todas as soluções têm alguma forma de acesso mobile, seja por aplicativo, seja por ferramenta nativa, tá? Tá aqui meus contatos, fico à disposição e integra com as folhas também. Todas as soluções integradas com as folhas de pagamento da TOTOS. Tá aqui meus contatos. Fiquem à vontade para mandar perguntas, para interagir. Queria também convidar para vocês ficarem atentos. Sempre a gente tem eventos todos os meses de conteúdo para recursos humanos. Então, dá uma ligada lá em eventos.totos.com. Queria agradecer a você que investiu um pouco do seu tempo aqui para aprender um pouco mais sobre soluções de RH para o segmento de moda. Queria agradecer as nossas incríveis intérpretes de Libras que trazem acessibilidade para os nossos eventos e convidar você a continuar interagindo com a gente nas nossas redes sociais, @totos, em Instagram, no X, no Twitch, no YouTube, no LinkedIn. Obrigado, um bom dia para vocês. A gente se encontra muito em breve, quem sabe, semana que vem no nosso Mundo Pessoas, hein, gente? Na nosso live show lá em conar.totos.com. Muito obrigado, bom dia.